igual à doida claridade dos edifícios. Vou à deriva, não faço restrições à vida. A poesia é a síntese do eterno. A poesia, ainda que não se fale cabalisticamente, ela é revelação, como a cabala é revelação, ainda que unida à tradição. A poesia é o revelar-se do ser no tempo. A poesia é construção espiritual. A poesia ela é uma só. A poesia é a palavra que se mantém eterna. Não enquanto dura, mas porque dura sempre. E aí, 3 horas da manhã, liga. Pai, o que acontece? Filha, preciso te contar uma coisa. Lembra que eu te falei que eu fui pra Cuba, que eu declamei num cárcere? Eu disse, lembro, pai. Bom, primeiro eu quero te dizer assim que foi o silêncio mais gritante de toda a minha vida. Porque um pânico, quer dizer, entre aspas, né? Pô, tu tá em Cuba, numa prisão com 4 mil presos, em cima de um palanque. É assustador, né? E aí ele abriu os braços e declamou. E quando ele tava saindo, ele me contou, ele disse, filha, um preso bateu no meu ombro e disse, poeta, você pode me dar seu endereço no Brasil? Porque eu escrevo poesias e eu queria te mandar umas poesias. E deu o endereço. Pois naquele dia que ele me ligou, ele tinha recebido uma carta desse preso, onde ele dizia apenas isso, ele não mandou nenhuma poesia. Ele só escreveu assim, caro poeta, escrevo para agradecer-lhe, pois tive 10 anos de cárcere, meu primeiro momento de liberdade, quando lhe ouvi declamar. E aí o meu pai falou assim, filha, que coisa louca, hoje eu entendo o meu papel nesse mundo. Hoje, pela primeira vez, eu entendi porque eu sou poeta. Ele realmente encantava plateias, ele encantava estádios, ele tinha um poder da palavra. E a poesia do Bel tem muito também da oralidade, tá? Aquela oralidade muito ligada aos antigos trovadores, os antigos poetas orais. Ele acabava contando histórias da infância dele, do jardim, como que era o jardim, como que eram as coisas na casa, porque a poesia dele é toda enraizada em cima desses elementos, né? O portão que range, a carroça, o pomar, o rio, o girassol, são os elementos da infância dele, né? Ele tinha uma ligação profunda com a terra. A mãe dele lia muito, lia livros em alemão, né? Principalmente. Ela que incentivou a leitura no meu pai. Ele tinha também um irmão simples, sem cultura maior, mas em relação ao qual ele possuía um afeto indescritível. O meu tio pedia assim, os trocadinhos que a minha avó guardava para poder mandar cartas para o meu pai em São Paulo, contando coisas bem banais. Comprei um sapato novo para ir no baile com tal menina que estava apaixonada. Eles tinham uma relação de irmão muito forte. As cartas estão na casa do poeta, é de arrepiar, assim. E aí começaram a falar da infância e se emocionaram muito os dois. E ficou todo mundo quieto, olhando aquele momento, assim, na mesa. E aí o meu pai declamou naquele momento para nós, é noite em teu jardim, mãe. Pouca memória, tão clara e doída tanta. Foi recente, mas tanto tempo faz que se foi. Partiu em manhã de chuva, minha mãe partiu. O único momento em que não se repartiu, a sua morte não repartiu. Disse um dia, viver é um jardim precário, mas vejo no meu jardim a eternidade do jasmim, porque é belo o eterno e porque é belo o jardim. Sim, o dia amanhece todos os dias por trás dos montes que vejo do teu jardim. E toda manhã o vizinho passa em frente da casa e não te acena mais, nunca mais. Acena para o jardim vazio, por hábito, medo da morte, espanto, e pela luz do dia que ainda freme de teu canto. E mesmo assim, é noite em teu jardim, por mais que amanheça, por mais que amanheça.
Eu acho que esse, pra mim, foi o maior retrato que eu já tive da morte. Todo dia o vizinho passa em frente à casa e não te acena mais, nunca mais, né? Eu fiquei bastante sensibilizada diante desse poema e pensando como os poetas são seres curiosos que conseguem transformar a dor em arte. Ele foi um poeta engagé, né? Muitos até consideravam uma espécie de Mayakovsky brasileiro, né? E ele tinha essa preocupação com o lado humano, tanto assim que ele tem um poema, muitos consideram o melhor poema dele, mas é o que mais demonstra a qualidade do Bel nessa área, que é o poema chamado Poema das Crianças Traídas. Eu vim da geração das crianças traídas. Eu vim de um montão de coisas destroçadas. Eu tentei unir células e nervos, mas o rebanho morreu. Eu fui a tarefa num tempo de drama. Eu cerzi o tambor da ternura quebrado. Eu fui às cidades destruídas para viver os soldados mortos. Eu caminhei no caos com uma mensagem. Eu fui lírico de granadas presas à respiração. Eu visualizei as perspectivas de cada catacumba. Eu não levei serragem ao coração dos ditadores, mas eu recolhi as lágrimas de todas as mães numa bacia de sombra. Eu não vivi nesse período da ditadura militar, mas o Bel viveu. Então, ele consegue passar no poema um pouco dessa angústia que foi viver nesse período. Ele acabou presenciando, né, sendo personagem dessa passagem triste da história do Brasil. Então, imagina um menino simples, sensível, de alma poética, vendo opressão, vendo gente sumir, sendo assassinada, sendo torturada. Eu denunciarei todas as fraudes de nossa sobrevivência. Eu estarei na vanguarda para conferir esplendores. Eu me abastardarei da espécie humana. Eu farei exceções a todos que souberem amar. Então, a arma dele não era arma branca e nem metralhadora. A arma dele era a palavra. E talvez tenha faltado inteligência aos censores da época da ditadura para perceber o que estava nas entrelinhas e mesmo em algumas palavras. Meu pai não pediu minha mãe em casamento. Meu pai disse assim: olhei em teus olhos e disse, eis a minha morada. Além de tudo, a Elke era uma mulher belíssima, belíssima. Eles formavam um casal muito bonito, que ambos duas figuras muito bonitas. E eles tiveram um período de muita felicidade inicial. Depois, cada qual com uma personalidade muito forte, eles acabaram se distanciando e, inclusive, chegaram ao rompimento. Eles se separaram. E, para mim, esse rompimento foi trágico. O Bel mudou muito, acho que o Bel entristeceu. O Bel ensimesmou-se, ele encasulou-se. A fase mais feliz do Bel, como pessoa, foi a fase em que ele liderou, como fundador, o movimento Catequese Poética. Quando ele foi às ruas para declamar poesia, principalmente no Viaduto do Chá, mas também no Teatro Arena, no Teatro Oficina, em danceterias, em estádios, em portas de fábrica, isso tudo era tão inusitado, tão novo naquele clima repressivo da época, que ele foi imediatamente incensado pela mídia. Imagine ele dizendo os poemas dele no Viaduto do Chá, com a altura dele, né, uma figura bonita. As pessoas paravam na rua, atraídas até pela figura, e nessa aí eu vi o que ele tinha para dizer. Sendo inclusive a primeira pessoa a declamar poema em estádio de futebol para uma multidão. A característica principal da catequese poética era essa participação democrática, ampla, de levar o poema e o poeta a todos os lugares possíveis. E o Bel, quando volta para Santa Catarina, ele, casando com a Elke Ehring, faz assim daquelas duplas que marcam a época, né? Ele fundou a Galeria Sul-a-Sul. Eu fui um dos fundadores. Foi a minha ex-mulher chamada Arminda, a ex-mulher dele chamada Elke. Nós quatro, então, fundamos a Galeria a Sul-a-Sul. Depois eu saí, ele continuou com a galeria apenas com a Elke. Era uma galeria pequena, estava perto da igreja, mas era a galeria que o Estado ainda não tinha.
e eles deflagram um movimento em Blumenau, em torno da Galeria Sul e das mostras de arte Barriga Verde, que no momento, nos anos 70, era o único canal para mostrar o que estava se fazendo de mais atual em Santa Catarina. O projeto dos corpoemas, que eram camisetas em escala industrial, com poemas com pequenos versos impressos, já surgiu nos anos 70 e imediatamente causou uma sensação muito grande no Brasil. Meu coração tem a forma redonda da esperança. E aí, conversando, eu disse para ele que eu estava, na realidade, sei lá, meio revoltada em função de estar lançando sempre camisetas. Tudo era inglês, a moda era inglês, ninguém comprava nada em português. Eu disse, por que nós não podemos divulgar? Eles, Laurita, se eu vender, imagina, 3.000 pessoas com camiseta e com a minha palavra e com o meu poema no peito, etc. E eu disse assim, nossa, Bel, mas 3.000 pessoas, isso é muito pouco pelo que eu imagino. E eu lembro que na época foram quase 3.000 dúzias. O Bel sempre dizia, o lugar do poema é onde possa inquietar. Então ele pensava, bom, o que a gente pode fazer para que esse poema viaje de forma livre, já que a poesia liberta, né? Ele reuniu um grupo de artistas, foi numa ponte em Blumenau, colocou poemas em papel dentro de garrafas e eles lançaram essas garrafas. Igual a doida claridade dos edifícios. Vou à deriva. Não faço restrições à vida. Bel. Quem sabe, algum dia alguém ainda encontre essa garrafa, abra, e aquele poema seja o que realmente ela precisa ouvir naquela hora. O Bel sonhava em transformar Timbó a capital da poesia. O idealizador da Casa do Poeta foi o próprio Bel. Nós apenas executamos uma visão que ele tinha e remontamos o espaço que foi a casa dele no início de sua vida e no final de sua vida. Ele guardava tudo, recorte de jornal, documento. E isso facilitou a montagem do acervo da Casa do Poeta, porque ele tinha tudo documentado, né? Nós temos hoje mais de 7.000 visitas na Casa do Poeta desde a sua fundação, mas é importante que esse número cresça cada vez mais. É mais do que um museu, é a visita à casa dele. E quando você entra na Casa do Poeta, você consegue respirar a atmosfera poética. É incrível. E aí, como ele tinha feito É Noite em Teu Jardim, Mãe, por mais que amanheça, eu fiz pra ele És dia em meu jardim, Pai, por mais que anoiteça. De festiva precocidade, perguntava da morte. E de dor própria da maturidade, descubro finalmente. Tiro a venda do sentimento encravada a 7 palmos, quando te leio, Pai, quando leio que a morte é noite. Por mais que amanheça, por mais que amanheça. Embora este ponto final persista eterno, indiscutível, irrefutável e de convívio obrigatório, sobrevivo com pesar esperançoso, alívio de crer em segundas chances, reencarnações. Borrifo lágrimas na tentativa vã de amenizar a dor da ausência, do escuro mais preto que nunca, por fim, ou por medo do fim, desenterro com as pás mais delicadas o coração meu que junto se enterrou. Porque a tua poesia me alça, acena, ensina, restaura a afeição. Pois ela é morte intensa e tu, Pai, és dia em meu jardim, por mais que anoiteça, por mais que anoiteça.
Obrigada.